Boa tarde, pessoal. Vamos começando aí o nosso segundo ensaio com uma revisão do que já vimos e novos assuntos aí agora na parte rítmica. Então temos a nossa escala cromática aí, né? Dó, di, ré, ri, mi, fá, fi, sol, gi, lá, li, si, dó. Di, ré, ri, mi, fá, fi, sol, gi, lá, li, si, dó. Dó, si, sé, lá, lê, sol, gê, fá, mi, mi, ré, rá, dó. Si, sé, lá, lê, sol, gê, fá, mi, mi, ré, rá, dó. Nossas cadências conhecidas, 6 cadências, são 7, conhecemos 6, a plagal. Picarda, né? A cadência completa. Meia cadência. Cadência deceptiva. Que pode ser assim também, com terceiro grau aqui no final. Tonalidade maior. Lembrando que o sétimo e o quinto grau são iguais, tá? Nas duas tonalidades. Tonalidade menor. Os modos gregorianos, né? Nós temos o jônio, que tem todos os intervalos perfeitos justos, né? Então quarta, quinta e oitava justa. Os imperfeitos maiores. O dórico tem todos justos também, e dos imperfeitos segundo e sétimo são menores. Do frígio, todos os imperfeitos também justos, todos justos, e todos os imperfeitos menores. No lídio, todos os imperfeitos maiores, porém, dos intervalos perfeitos, a quarta é aumentada. No mixolídio, temos todos os intervalos perfeitos também justos, e dos imperfeitos, a sétima é menor. No eólio, tudo justo, e dos intervalos imperfeitos, a segunda é a única que é maior. E o lócrio, todos menores, e dos imperfeitos, a quinta é diminuta. Vamos ouvir aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, rá, mi, fá, sol, lê, si, dó. Dó, ré, mi, fi, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lê, si, dó. Dó, rá, mi, fá, gê, lê, si, dó. São modos que vão ser trazidos aí de volta com a ascensão do neomodalismo ali no impressionismo, que surge na França, esse movimento, e depois na música popular, a música dos Estados Unidos, ali no jazz, principalmente com o álbum Kind of Blues do Miles Davis, né? A gente vai ter essa modificação para novas sonoridades. Já no século XIII já havia uma divisão que vai ficar mais consolidada ainda lá no século XVI, XVII, que eram os modos maiores e os modos menores. E o que caracterizava já naquela época os modos maiores? A terça maior, os menores a terça menor. Dos modos maiores, percebeu-se por uma série de razões matemáticas e acústicas que o modo jônio, temos aqui o jônio, o lídio e o mixolídio, ele era o mais equilibrado e simétrico, né, para a utilização como tom. Tom é diferente do pensamento do modo, porque ele é uma ideia de você ter uma cadeia, né, de graus que são dispostos de determinada maneira, que formam tons, né, acordes em determinadas funções, e dentro disso você compõe a sua melodia, que pode ser variada e pode ter ornamentos com notas estranhas até os acordes. Elas não são notas estáveis, mas podem atingir as notas comuns do acorde fora dessas notas, como vocês vão ver depois, com apogiatura, mordentes, trinados e outras coisas mais, né?
Precisava-se, então, dos tons menores, né, os modos, desculpas, menores, dórico, o frígio, o eólio e o lócreo, qual que combinaria mais com o jônio. Deles, percebeu-se o mais interessante, né, depois de uma intercalação entre dórico e eólio, que o eólio era o mais permissível, assim, de comparação e de equilíbrio para o tom maior e o tom menor, reduzindo, assim, a possibilidade de usos, né, em vez de 7 modalidades para se utilizar como tons modulativos, ou seja, que você está indo de uma tonalidade, né, de dó para uma de sol, reduziu-se para 2, fazendo aí esses experimentos e observando-se que o jônio e o eólio eram mais interessantes. A partir daí, o jônio vira a nossa escala. Agora, uma ideia da gente ter cores fixas, que dessas cores nós vamos desenhar as melodias. Então, a escala maior e a escala menor, que hoje é chamada de escala menor natural. Natural porque ela foi a primeira, né? Dela se originou o que nós chamamos de menor harmônica, que foi surgindo pelo quê? Percebeu-se que no quinto grau, quando se formava o acorde, né? Sol, si, ré, havia a necessidade desse quinto grau, a dominante, ser maior, para podermos intercalar o tom menor e o tom maior. Percebeu-se isso, gente, pela composição, pelo repertório, né, e por propostas, né, de vários autores. E aí se alterou para a escala menor harmônica, onde você altera a sétima para que na formação do acorde da dominante, a terça da dominante, que é a sétima da tônica, seja maior, formando assim sol, si, ré, e aí permitindo esse intercâmbio que nos deu a cadência picarda, né, entre cadência perfeita maior e menor, entre tom maior e menor, fazendo essa brincadeira aqui, onde a dominante será a ponte para os dois. Você pode ir e voltar, né, de forma até homônima, ou seja, em dó, né? Você tem 2 tons, né, de dó, dó maior e dó menor. Você pode ir para o menor e para o maior apenas atingindo a dominante, porque elas são iguais, não é idênticas, elas são iguais, a mesma dominante. E por conta disso também, a sétima, a sensível, também será a mesma. Por muitos séculos tivemos o pentagrama, depois adicionou-se a quinta linha para escrita instrumental, com o uso das claves. Mas, tá, antes de entrarmos na escrita das 5 linhas, tínhamos pontuações, tá, que não indicavam necessariamente ritmo, mas grupos de notas para os melismas. Tá? Grupos de uma nota, e aí quando 2 notas no mesmo fonema, né? Pá, 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 com nomes até para elas que têm significados também. Tá? Esses nomes estão em latim, quem tiver curiosidade depois, a gente pode passar aí o significado desses nomes. Onde o punctum, ele era a nota que iria subir, tá? E a virga, a nota única que iria descer, que ela tem esse símbolo aqui, para a notação quadrática francesa. Mas as coisas começam como era aqui, ó, no Saint-Gall, ou até aqui no Aquitânio, nessa proposta aqui, o do Messino, né? Onde você tinha essas formas escritas em cima da letra da canção ou do texto sagrado da Igreja Católica, né? E aí você tinha escrito isso para os monges, ou até mesmo, né, os sacerdotes seculares, né, que atendiam ali as comunidades, poderem cantar, né, as melodias, mas como um lembrete, não dava para saber as notas exatamente. O Guido de Arezzo, como já vimos no semestre passado, ele traz uma escrita, que já vem mais ou menos com isso aqui, tá? Permitindo que a gente possa ter a ideia exata das notas musicais.
Porém, isso não tinha um ritmo, né? Tinham esses grupos aqui, que são vários, né? Onde a gente podia cantar 3, 4 notas diferentes, né? Como esse correcto flexionado, né? Ou o tórculos ressupinos, né? Que você faz tá? Você tinha esse grupo de notas aqui com 4 notas, por exemplo, para ir cantando a sua melodia. Nós vamos ver um exemplo, tá? Com essa partitura aqui, sendo tocado com os quadradinhos soando para vocês terem como que era feito isso. Só que não havia figuração rítmica. A velocidade era livre, conforme a pessoa que estava puxando esse canto, né? Então vamos aqui, vou abrir para a gente poder ver. Um minuto, que a gente já entra aqui com a demonstração desse período. Então, cada grupinho aí, nós temos às vezes grupos de 6, 5, 3 notas e assim por diante. Então, vou compartilhar aqui com vocês um aplicativo que pode tocar, por exemplo, essa partitura que está aí na frente de vocês. Vamos lá. Vocês já podem estar vendo aí. Agora vamos ver correto. Vou colocar uma velocidade mais lenta, para vocês conseguirem acompanhar. Funciona mais ou menos assim, ó. Porém, isso podia ser cantado mais rápido, não só em questão de andamento, né? Podia se alterar algumas coisas aí e até ficar, por exemplo, nesse andamento, mas não só andamento, poderia também ralentar em algum lugar, aí tem algumas polêmicas sobre alguns símbolos colocados por um mosteiro, por outro e tudo mais, que é sim uma indicação de precisão rítmica, mas o fato é que o ritmo ficava muito a critério de quem estava interpretando. E aqui eu vou colocar na velocidade mais comum, que isso aqui é cantado. Bom, e para resolver esse problema da questão do ritmo, começaram a se criar, começaram a se criar alguns sistemas, né, onde se colocava uma nota longa e uma nota que era chamado de breve. E aí isso foi se desenvolvendo para um processo, né, onde se construiu todo um compêndio de figuras que divide o som em questões proporcionais, como a gente vai ver aqui. Bem,
figura de inteiro, tá? Que na base ela significa um som para 4 pulsos. A figura de metade, que na questão básica, isso pode ser alterado, tá, gente? Conforme for uma fórmula que vocês vão aprender depois. Ela pode se alterar, ela pode representar um som para 2 pulsos. A figura de 1/4, em geral, um som por pulso. A figura de 1/8, 2 sons por pulso. E como que se processa isso? A gente vai aprender a cantar isso com sílabas. Tá? A sílaba de inteiro, sílaba de metade, sílaba de 1/4 é a mesma. Já a sílaba de 1/8, ela muda. Então aqui a gente tem do, 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 de, do, de, do, de, do, de. E sempre solfejamos o ritmo na mesma altura, para facilitar, né, a gente se concentrar na figuração rítmica e não na melodia. Depois a gente aprende a cantar isso com notas diferentes para ter o padrão melódico. É um método que eu aprendi quando estava fazendo a graduação na universidade, graduação em regência. Aprendi isso lá em 2007 com o professor Ricardo Dourado Freire, que tem várias pesquisas nessa área de afinação, de leitura musical, desenvolvimentos e propostas para a educação nessa questão que, para muitos, é muito complexa, da leitura correta dos códigos de escrita musical. Bom, ficamos aqui hoje, tá? Nesse processo primeiro, deixando com vocês aí uma possibilidade, né, de, digamos, avanço, onde vamos ter aí o exercício dessa semana. Vocês vão colocar lá no seu formulário as suas dúvidas e tudo mais e enviar o áudio. Cuidado com o formato do áudio, para não ser um formato irreconhecível. Eu consigo aqui fazer a conversão para vários tipos de formato, mas se for um formato irreconhecível, eu não consigo ouvir e dar a devolutiva para vocês, né? Então, eu preciso que vocês fiquem atentos a esse processo, né, do envio do áudio, para não ser algo que eu não consiga abrir, né, e acabar dando instruções equivocadas para vocês. Vou passar um vídeo para finalizar aqui, depois dele a gente encerra, com uma música com escrita rítmica bem interessante, primeiro ao piano, e depois vamos ver outra também ao piano, com uma proposta muito legal. Primeiro uma internacional, tá? Chamado O Ritmo da Vida, que tem essas escritas básicas aí para vocês terem uma ideia. E depois uma música chamada Batuque, do Oscar Lourenço Fernandes, que vocês assim vão ver em piano e depois em formato para a orquestra, tá? Então, vou aqui novamente compartilhar a tela do meu celular para vocês poderem acompanhar essas obras, essas demonstrações. Então, essa aqui, ela usa de maneira bem básica a figuração rítmica, né, para demonstrar as notas, a figuração das notas musicais. Vocês podem reparar que algumas palavras conseguem formar 4 sons por pulso, outras 2 sons por pulso, outras 3 sons por pulso, né? Então a gente tem o piano fazendo esse pulso, tom, tam, tom, tom, com contratempo, tom, ti, tom, ti, tom, ti, tom, né? Fazendo essa figuração aí para vocês. Vamos acompanhando. Rhythm on the inside, rhythm on the streets, and the rhythm of life is a powerful beat. The rhythm of life is a powerful beat. It's a tingle to the fingers of a wonderful beat.
rhythm of life, the top of your beat. From the rhythm of life, the rhythm of life, the top of your beat, the top of your beat. Rhythm on the inside, rhythm on the street, and the rhythm of life, the top of your beat. Goes to the gospel in Milwaukee, take a walkie-talkie to Rocky Ridge, all the way to Canton, then to Scranton, even to London from Manhattan Bridge. You will make a new sensation, have a growing congregation, a glowing operation here below, like a high piper blowing, the music flowing, keep the rhythm going, go, go, go. You will make a new sensation, a glowing congregation, like a high growing operation here below, go, go. You will make a new piper blowing, the music flowing, like a high rhythm, go, 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 go. Flip your wings and fly up high. Flip your wings and fly up high. Flip your wings and fly up high. Fly, fly, fly up high. You can do it if you try. You can do it if you try. You can do it if you try. Try, try, try to fly. Like a bird up in the sky. Like a bird up in the sky. Like a bird up in the sky. Fly, fly, fly. All the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm on the inside, rhythm on the street, and the rhythm of life is a powerful beat. All the rhythm of life is a rhythm of life. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm on the inside, rhythm on the street, and the rhythm of life is a powerful beat. Rhythm of life is a rhythm of life. Go, 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 beat. Down, down, down the street, and the rhythm of life is a powerful beat. To feel the rhythm of life, to feel the powerful beat, to feel the tingle in your fingers, to feel the tingle in your life, life, life. Here you've got the rhythm, 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 rhythm of life. E agora um exemplo para vocês com música brasileira, chamada Batuque.
isso é possível, claro, graças à questão da escrita da figuração rítmica. E aqui uma alteração, fizeram uma reinterpretação, utilizando a base toda, mas com adição de instrumentos, percussões típicas ali da cultura latina, né, da Venezuela principalmente, né? Vamos ver aqui. Vou ver se eu consigo colocar um modo. Agora sim, que a escrita rítmica nos permite simbolizar, agregar e interpretar. E aí, peço a vocês, fiquem atentos ao formulário, encaminhem até domingo agora, para já poder realizar aí as orientações na segunda-feira. Até breve e até o próximo ensaio. Tchau, tchau.